O líder muitas vezes precisa conviver com a rejeição. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 17, diz mais ou menos assim: Naquele tempo os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. O coração deste povo ficou insensível. Essa citação de Isaías parece resumir a passagem evangélica que estamos meditando. Jesus a utiliza para mostrar como as multidões, os de fora, não têm as disposições necessárias para compreender sua mensagem e menos ainda para aderir à proposta do reino de Deus. Muitos estão ao redor de Jesus por mera curiosidade, para verem seus prodígios ou por outros interesses, menos pela vontade firme de tornar-se discípulo ou discípula dele. Correspondem ao terreno pedregoso que não oferece condições para a semente, a palavra, penetrar e produzir frutos. Olhando para essa multidão, o que Jesus percebe é uma rejeição à sua pessoa. Por isso, continua investindo no grupo escolhido, os apóstolos, aos quais é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Quantas vezes um líder é rejeitado por uma grande parcela da população? Muitas vezes, não é? Inclusive, em pesquisas eleitorais sempre se vê o índice de rejeição, que importa bastante para uma decisão majoritária, para presidente, governador ou prefeito. O índice de rejeição, quanto essa pessoa é rejeitada. E quanto mais é conhecida, mais rejeitada é. Às vezes tem gente que se ilude, né, quando se candidata. Eu sou muito pouco rejeitado. Sim, mas é pouco conhecido. Se ninguém sabe quem é, ninguém rejeita. E Jesus, inclusive, passou por isso. Ele sentiu muita rejeição na multidão. Por isso ele investia naquele grupo pequeno de apóstolos. Escolheu 12. Tinha 3 que ele falava mais abertamente, mais intimidade. Falava aos 12 e depois um grupinho um pouco maior, escolheu 72. Mas muita gente só andava na volta por curiosidade, para ver onde ele ia errar, para ver se ele tropeçava, para ver se ele mentia, para ver se ele era incoerente. Tem gente que passa a vida torcendo para uma liderança dar errado, porque as pessoas muitas vezes não têm a capacidade de fazer o que um líder faz, não é verdade? A gente conhece isso na comunidade, pode ser na igreja, pode ser numa associação, num sindicato, seja onde for. Tem gente que não consegue liderar nada, mas torce para dar errado, torce para o outro falhar, torce para o outro, enfim, tropeçar em algum momento. Mas para que viver assim, não é? Para que ficar torcendo pelo erro do outro? Na verdade, parece que é uma projeção da sua incapacidade, parece que é uma inveja. Gostaria de ter essa liderança, essa capacidade de aglutinação, de oratória,
de possibilidade de unir as pessoas, mas como eu não tenho, quero que o outro também não tenha. Quero que o outro não vá adiante, não tenha sucesso. Puxa, isso é muito triste. Isto é muito triste. Que bom que a gente tenha líderes, homens e mulheres com capacidade de organizar as pessoas, de ajudar as pessoas, de fazer com que muita gente entenda que é preciso sim alguma disciplina, alguma orientação para que a gente não se perca pelo caminho. A vida da gente é assim. No trabalho sempre tem alguém que se destaca. Naturalmente, outros fazem cursos e preparam para isso. Na comunidade, na igreja. E a gente não pode ser movido por vaidade apenas, por inveja, por bobagens. A gente precisa ser movido por sentimentos um pouco mais nobres, torcendo para que os outros sejam felizes, se deem bem na sua tarefa de liderar, de coordenar, de atuar diante dos outros que precisam às vezes de uma palavra orientadora. Feliz a comunidade que tem líderes. Feliz a comunidade que olha, vê que o líder dá um bom exemplo, estende a mão, tem uma boa fala e mostra o caminho a ser seguido. Jesus passou por isso, repito. Ele sofreu muita rejeição, mas tinha um grupo fiel ao seu lado. E depois da sua morte, nem precisa dizer o que aconteceu, né? Ressuscitou e ficou conhecido, louvado, amado no mundo todo. Que a gente não precisa esperar as pessoas morrerem para reconhecer o seu valor. Se você gostou, curta nossa página do YouTube. Fé na Vida.